Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Matheus, bem-vindo ao canal Matemática. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que cai muito nos vestibulares, né? Se trabalha muito nas escolas e até mesmo no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente se depara com algumas situações que a gente às vezes não sabe resolver ou até sabe resolver na nossa mente, mas na hora de colocar no papel a gente não sabe, que é a porcentagem. Bom, se você ainda está com dificuldade ou nunca viu isso aqui, fica comigo por alguns minutos que você vai ver e eu te garanto que você, depois dessa aula, você vai sair daqui aprendendo como se faz porcentagem, valeu? Vem comigo. Bom, seguinte, porcentagem. Toda vez que a gente pensar em porcentagem ou falar em porcentagem, a gente tem que saber e tem que entender que quando a gente diz a palavra porcentagem, significa que é uma fração, ou seja, um número, né? Uma fração em que o denominador, ou seja, a parte de baixo dessa fração é 100. Né? Então, quando a gente, por exemplo, fala 5%, 10%, 20%, significa o seguinte, que é esse número dividido por 100, né? Com o denominador sendo 100 dessa fração. Então, eu coloquei aqui para exemplificar, né? X%. Né? É lógico que a gente não escreve, né, o x sobre 100, a gente vai escrever o x com esse símbolozinho aqui, né? Esse símbolozinho aqui significa o porcento, né, que a gente tanto vê aí, né, no nosso dia a dia. E alguns exemplos aqui que eu pude colocar, né, 23%, 5%, e uma coisa interessante é o seguinte, esses números, né, essa porcentagem, ela pode ser escrita tanto na forma, né, de fração, né, a gente pode escrever isso aqui, ó, esse 23% como 23 sobre 100, né, mas também a gente pode escrever ele na forma decimal. Que forma decimal seria essa? O 23 dividido por 100, de forma decimal, seria 0,23, né, e esse 0,23, a gente pode chamar ele de fator de multiplicação, né? Por quê? Ali na frente você vai ver isso, como que vai funcionar esse esquema, né? O 23% pode ser escrito dessa forma e também dessa forma aqui, beleza? O 5% também é a mesma coisa, né? Ele vai ser 5 sobre 100, né? Que por sua vez, né, isso aqui é a mesma coisa que 0,05. Tá? Então a gente pode escrever o 5% dessa forma e dessa forma aqui também, né? Qualquer porcentagem, qualquer valor, né, a gente pode escrever nesses formatos, em forma decimal ou em fração, beleza? Bom, uma observação que eu coloquei aqui importante é o seguinte, 100% de um número é sempre ele mesmo. O que isso quer dizer? Se eu quero descobrir 100% de algo, esse valor, né, o qual eu quero descobrir, é sempre esse algo, né? Por exemplo, 100% de x vai ser sempre igual a x, né? Então, quando eu falo de 100%, né, de alguma coisa, o 100% é o meu todo, é o meu tudo, né? Vamos dizer assim, né? Então, se, por exemplo, eu ganho um salário de 7 mil reais, 100% desse salário seria o quê? Os próprios 7 mil reais, beleza? Bom, gente, vamos aqui calcular, né, como então funciona essa porcentagem. Coloquei aqui dois exemplos bem práticos, vou ensinar alguns métodos para vocês de como fazer esse cálculo. Seguinte, 15% de 800, como a gente vai fazer isso? Esse D aqui, a gente pode considerar ele como a nossa multiplicação, tá? Então, a gente considera isso aqui como uma multiplicação. 15% em forma de fração é a mesma coisa que 15, né, sobre 100, beleza? Bem tranquilo. Esse D aqui, a gente vai considerar ele como o quê? Como uma multiplicação, né? Então, vai ser 15 sobre 100 vezes 800. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai fazer uma multiplicação aqui, né? Lembrando sempre que aqui embaixo do 800 a gente tem um, entre aspas, escondido, né? O que a gente vai fazer agora? Na multiplicação de frações, a gente sempre multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, né? Então, é o seguinte, 15 vezes 800, né, vai dar 12 mil. 12 mil. Vou colocar mais um zero aqui. Dividido por 100, né? 100 vezes 1, 100. Né? Agora, o que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil a minha divisão? Posso cortar os zeros. Cortar o zero aqui, cortar o zero aqui, aqui e aqui. Então, sobrou o quê? 120 por 1. Então, ó, resultado
120. Beleza? Bem tranquilo? Então, ó, 15% de 800, 120. Mateus, eu poderia ter simplificado antes desses zeros aqui com esses zeros do 800? Poderia. Você poderia ter feito assim, ó. 15 sobre 100, né? Vezes o 800, da mesma maneira, né? O que você pode fazer? Simplificar, porque de qualquer modo, ali no final você teve que dividir por 100. Então você já pode, ó, simplificar aqui, ó, né? Cortei. Agora eu faço 15 vezes 8. 15 vezes 8, 120. Olha, o mesmo valor que eu encontrei anteriormente, tá? Isso, né, para esse caso aqui de 15% de 800. Beleza? Bem tranquilo, bem simples, bem fácil, tá? Você pode fazer simplificando ou pode fazer da forma normal. Multiplica lá em cima, né, depois divide pela multiplicação de baixo. Vai dar no mesmo, né? Agora, esse caso aqui, né, eu vou fazer por um método diferente. Seguinte, eu vou usar esse método aqui, né, para a gente ver que nem sempre vai dar para cortar todos os zeros, né? E também vou fazer de um método, né, desse aqui que eu falei para vocês, né, que era o fator multiplicativo, né? Então, olha só, 20% de 720. Então, vamos lá, 20%, né, vezes 720. Bom, seguinte, eu vou cortar esse zero aqui de baixo com esse zero aqui de cima. Porém, não tem como mais eu cortar os zeros de lá, né? Não tem mais zeros aqui. Porém, olha só, eu posso cortar esses zeros aqui, ó. Esse zero aqui de baixo com esse zero aqui de cima do 20, né? E agora sobrou o quê? 2 vezes 72. E 2 vezes 72 é 144. 144. Beleza? Bem tranquilo. O outro método é o seguinte, é usar esse fator multiplicativo, né? O 20%, né, ele é a mesma coisa que 20 sobre 100, né? E esse 20 sobre 100 a gente também pode escrever ele como um número decimal, sendo o quê? 0,2. E agora, Mateus, o que a gente faz com esse 0,2? A gente vai pegar ele e vai multiplicar com 700, porque após essa multiplicação a gente vai obter o mesmo valor que aqui. Então, olha só, 0,2 vezes 720, né? Fazendo essa multiplicação aqui, a gente obtém, né, o mesmo valor, 144. Então, olha só que interessante. A gente tem aí, ó, 3 formas diferentes de fazer porcentagem. Beleza? Bom, gente, eu vou apagar só aqui o quadro. Aguarda aí um minutinho que eu já volto. Bom, gente, vamos lá. Antes de fazer esse exemplo aqui com vocês sobre acréscimo, eu gostaria de, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando, está conseguindo entender, gostaria que você deixasse aí o seu comentário, né, curtisse esse vídeo, que é muito importante para mim. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Acréscimo. Eu coloquei aqui uma definição bem informal do que é o acréscimo, né? É todo valor adicionado aos meus 100%. Então, é o seguinte, eu tenho lá o meu valor, né? Seja lá ele qual for, e quando eu falo em acréscimo, significa que eu estou adicionando algo sobre esse meu valor, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, vou fazer um exemplo bem prático aqui com vocês, que é o seguinte. Meu salário atual é R$2.000. Receberei um aumento de 15%. Quanto será meu novo salário? Bom, aqui a gente vai ter 2 formas de fazer. Vou explicar para vocês 2 formas de a gente fazer isso. A primeira é o seguinte. A gente vai calcular de fato quanto é esses 15%, né, do salário dele e somar com o salário dele, né? E a outra forma a gente vai usar aquele fator multiplicativo que a gente falou anteriormente. Vamos lá. Seguinte, ele ganha 2.000 e ele teve um aumento de 15% em cima desses 2.000. Então como que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiro, eu preciso calcular quanto é 15%, né? 15%, ou seja, 15 sobre 100, né? De 2.000. Então, 15 sobre 100 vezes 2.000, né? Como a gente viu anteriormente aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Cortar os zeros. Então, ó, cortei os zeros. Agora ficou mais fácil a minha conta. 15 vezes 20 vai dar 300. Então, ó, ele teve um aumento de R$300 no salário dele. Então, se ele ganhava 2.000, né? Então, agora ele passou a ganhar quanto? 2.000 mais os 300, né? Que foi o aumento dele. Então, agora ele passou a ganhar, o salário atual dele, ó, R$2.300. Belezão?
Tranquilo, né? Então, qual seria a segunda forma? Bom, quando a gente fala, né, que o salário do rapaz era R$ 2.000, ele teve um aumento de 15%, esses R$ 2.000, ele equivale, né, aos 100% do salário dele, né? Então é o seguinte, 2.000, né, é igual aos 100% dele, correto? Quando ele adiciona 15% a esse salário, então significa que dos 100 ele vai adicionar mais 15%. Então agora ele vai passar a ter o quê? Ó, 100%, né, mais os 15%. E esse valor, né, vai ser o valor atual do salário dele. Então 100 mais 15 vai ficar o quê? 115%. E 115% é a mesma coisa que 115 sobre 100, né? Então a gente pode escrever assim, ó, 115 sobre 100, né? E o fator multiplicativo, olha só, quando a gente está dividindo, né, um valor por 10, 100 ou 1000, a gente anda casas com a vírgula, né? Então, ó, minha vírgula está aí aqui, então eu vou andar duas casas porque eu tenho dois zeros. Então é a mesma coisa que 1,15. E agora, o que eu faço com esse 1,15? Eu multiplico com os meus 2.000 que eu tinha aqui, beleza? Então, ó, 1,15 vezes 2.000, automaticamente eu vou obter quanto é esse novo salário, tá? Então, fazendo essa multiplicação, 1,15 vezes 2.000, eu vou obter exatamente o mesmo valor que eu encontrei anteriormente, 2.300. Opa! R$2.300. Então, esse é o novo salário do rapaz. Beleza, gente? Então, essa é a ideia de acréscimo, tá? Aguenta aí mais um pouquinho que eu vou apagar o quadro e vou falar sobre desconto com vocês, tá bom? Bom, gente, no exemplo anterior a gente falou de acréscimo, né? Agora nós vamos falar de desconto, que é meio que o inverso do acréscimo, né? O desconto eu coloquei aqui também uma definição informal, que é o seguinte, é todo o valor retirado dos meus 100%, né? Então, quando a gente falar de desconto, significa que a gente está retirando dos 100%, né? Então, automaticamente o valor vai ser menor do que o teu 100%, né? Coloquei aqui um exemplo para a gente fazer. Ao comprar um celular que custava R$1.000, obtive um desconto de 25%. Quanto paguei pelo celular? Bom, da mesma maneira, né, que no acréscimo a gente teve duas fórmulas para a gente fazer, aqui também nós teremos duas fórmulas para fazer. Seguinte, vai ser basicamente o mesmo processo, né? Primeiro processo eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto é 25% dos 1.000 e vou retirar desses 1.000 para saber quanto é, né, que a pessoa pagou pelo celular. E no segundo caso, na segunda forma da gente fazer, né, eu vou fazer aquele valor multiplicativo, né? Eu vou tirar dos meus 100%, os 25% e vou fazer a multiplicação, né, e a gente vai encontrar o valor. Bom, vamos lá. Primeira forma de fazer, a gente vai fazer 25%, né, 25 sobre 100, né, vezes os meus 1.000, né, que é o preço do celular. O que a gente vai fazer aqui para ficar mais fácil? Ó? Cortamos, né? 25 vezes 100 é igual a 250. Então significa que 250 é o desconto, né, do celular. Então se ele custava 1.000, quanto ele vai passar a custar? 1.000 menos os 250. Então, ó, 1.000 menos 250. Esse vai ser o valor, né, que a pessoa pagou pelo celular após o desconto. E esse valor, R$750. Beleza? Bem tranquilo, né, gente? Então, vamos lá. Agora, o outro caso é o seguinte. Eu tenho 100%, né? O valor do meu celular 100%, ele é igual a R$1.000, né? Ele teve um desconto de 25%, ou seja, dos 100% ele retirou 25%. Então, ó, 100% menos 25%, né? Isso aqui vai resultar em 75%, né? E 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100, né? Que por sua vez, isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,75. Tá bom, gente? Então, 0,75 vai ser o meu valor multiplicativo. Bom, e aquele valor ali ele vai multiplicar com quem mesmo? Com o valor que era o celular, né? Então, olha só, 0,75 vezes 1.000, né,
vai ser o valor do celular após o desconto. E esse valor, né, após a multiplicação aqui, vai dar R$750 também, né? Então, gente, ó, dos dois métodos, né, a gente consegue encontrar o valor, né, tanto do acréscimo quanto do desconto, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou da aula, se você achou legal, se deu para você entender, bom, deixa teu comentário aí, diz o que você achou, né? Se você gostou, curte aí. Se você ainda não é inscrito, verifica aí, se inscreve no canal. E é isso. Valeu, gente. Um abraço aí. Fiquem com Deus.